A Tailândia anunciou que uma combinação de remédios se mostrou eficiente no tratamento da doença. Ainda é inicial, né? Não bateram martelo, a comunidade científica está estudando. Mas, enfim, esse coquetel descoberto na Tailândia é composto por 2 substâncias usadas no tratamento do HIV e uma outra usada para combater o crime. Então, a gripe, a gente está falando de crime agora há pouco em São Paulo, desculpa. Então é o seguinte, são 2 substâncias usadas para tratar o HIV e outra usada para combater a gripe. Então eles juntam e acabam justamente realizando essa ação. Dos 3 pacientes que testaram esse coquetel, ou seja, ainda é uma amostra muito pequena, muito reduzida, um foi curado em 48 horas, o outro segue com o tratamento e o terceiro teve o tratamento interrompido porque teve uma reação alérgica ao medicamento. Mas, de qualquer forma, é uma esperança essa do governo da Tailândia. É mais um esforço mundial. Aqui no Brasil também, pesquisadores, cientistas tentam chegar a essa fórmula que vai combater, de fato, o coronavírus. Os números que chegam da China continuam sendo terríveis, né? Infelizmente, a última informação que chegou de lá é de que 427 pessoas morreram, não só na China, né? A mais recente vítima é de Hong Kong. No fim de semana, outra morte foi confirmada nas Filipinas, mas a enorme maioria justamente na China. São mais de 20 mil casos da doença. Aqui no Brasil, mesmo sem nenhum caso confirmado do coronavírus, o país entrou no chamado estado de emergência na saúde pública. Os números, aqui no Brasil, 14 casos suspeitos, 7 em São Paulo, 4 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro. Só que outros 13 casos já foram descartados. Essa decisão do Ministério da Saúde de aumentar o nível de alerta para 3, que é o mais alto, segundo a classificação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é para tentar viabilizar o decreto que precisa ser aprovado no Congresso Nacional para a contratação de profissionais de saúde, compra de equipamentos para repatriar aqueles 30, 40 brasileiros que estão em Wuhan, o epicentro dessa epidemia na China. Quando chegarem aqui ao Brasil, eles vão permanecer em quarentena, tudo indica que em 18 dias, numa base que está sendo montada em Anápolis, Goiás. A promessa é que eles cheguem até sexta-feira. Ontem os presidentes da Câmara e do Senado prometeram agilizar os trâmites burocráticos. Hong Kong é na China também, mas enfim, só na província ali do lado de Hong Kong. Barão, se me permite, claro. Alguns ouvintes perguntando também, mas que raio de quarentena é essa de 18 dias? É que quarentena... É o nome, né? É o nome, isso. Né? Não necessariamente 40 dias. Significa 40 dias. A origem até vem desse período. É da Itália, né? Mas hoje em dia significa até, nesses termos médicos, né? Um isolamento por um período determinado. Isso. Né? Determinável e determinado, de isolamento dessas pessoas para observação, para cuidados dessas pessoas. E pode ser superior a 40 dias, inclusive. Exato, né? Nesse caso específico, são 18 dias. Né? Essa, pelo menos, orientação até agora no coronavírus. Mas voltando aqui à história do Brasil, precisa ser aprovado no Congresso. Então, ontem, os presidentes da Câmara, do Senado, prometeram agilizar os trâmites burocráticos para liberar o governo federal e aí, finalmente, realizar o resgate dos brasileiros que estão isolados por lá. Assim... Inicialmente o governo falou que não ia, depois que houve uma movimentação, mobilização, principalmente um vídeo que os brasileiros que estão por lá, no apelo, fizeram, aí o governo decidiu mandar. E, convenhamos, não faz sentido ser diferente, né? Precisam realizar rapidamente esse trabalho e não é algo muito comum a gente acompanhar dos parlamentares em Brasília, mas nesse caso específico, tá todo mundo olhando. E aí? O Diário Oficial, a gente olhou até agora, não tem nenhuma... validação dessa permissão para primeiro pegar os brasileiros lá, contratação de profissionais, porque precisa ser rápido, precisa ser muito rápido, já que eles estão desesperados e com razão. Ontem tivemos a primeira sessão de 2020 no Congresso Nacional. Depois de um longo período de férias, a gente sabe como é que funciona, tem recesso no meio do ano, tem recesso do fim do ano, não são só 30 dias, né? Muito mais do que isso. Então, ontem... a gente estava esperando a volta dos parlamentares, ainda mais com essa urgência que tem dessa decisão importante, especificamente sobre a retirada dos brasileiros de Wuhan. Infelizmente, a gente acompanhou as mesmas cenas que a gente já viu em outros carnavais, ou véspera de carnaval, porque no carnaval eles não trabalham, né? Primeiro porque eles acham normal
ter tanto tempo de recesso. É recesso no meio do ano, festa de São João e por aí vai. Dá a impressão que não tem o que fazer no país. E aí no primeiro dia de trabalho, você imagina que os caras vão voltar, né? Pô, estamos descansados, trabalhamos muito no passado, aprovamos a reforma da Previdência, merecíamos esse descanso no fim do ano. Muito bem. Dos 513 deputados federais, o Brasil tem 513 deputados federais. Apenas 65 registraram presença no sistema eletrônico no Congresso. Ou seja, um absurdo, né? Uma várzea, um descalabro, um negócio que você fala, como é que pode isso? Depois os caras ficarem tanto tempo coçando, né? 513 deputados, apenas 65 apareceram teoricamente para trabalhar. Não basta ter essas férias longas, um benefício que nenhum outro profissional tem no Brasil. Quem tem tanto tempo de férias assim? Aliás, não é só no Brasil, não. Imagino que seja uma situação do mundo única que a gente acompanha aqui no nosso país. Eles trabalham de trabalho. Eles aparecem lá de terça a quinta-feira, aí não trabalham desde o final de dezembro, janeiro, esquece, né? E aí no primeiro dia de fevereiro, teoricamente, não é no primeiro dia de trabalho em fevereiro, dia 3, a ampla maioria não aparece. E põe ampla maioria nisso. Ou seja, é uma coisa inacreditável. E começam ontem, teoricamente também, esse ano do Legislativo, mas aí logo na sequência vem o Carnaval. E a gente sabe que existem pautas importantes, fundamentais, reformas que ainda precisam ser aprovadas no Congresso, administrativa, tributária, enfim, tem várias bolas pingando por aí, mas os caras não querem nem saber. E daqui a pouco no Carnaval tem folga de novo. Depois tem São João, e lá vem folga, e vamos nessa. Sem falar que esse é um ano de eleições municipais. E tudo é desculpa para não ir trabalhar, né? Então não vão aparecer em Brasília, mesmo que o cara não vai se candidatar para vereador. Digamos que ele se candidata para prefeito. Mas é um e outro ali, não é todo mundo, mas já é mais uma justificativa para não aparecer. Então, o discurso do trabalho, de vamos mudar a cara do Congresso Nacional é um. Mas a prática é exatamente a mesma que a gente vê, sei lá, desde que Cabral chegou por aqui. 513 deputados ontem, é o número total, apenas 65 apareceram. E o Senado, a gente não conseguiu o número de quantos senadores apareceram ontem para trabalhar, mas imagino que a proporção seja a mesma. Ou seja, é uma situação terrível que a gente acompanha e não há nenhum sinal de mudança. Ontem também foi início do ano para o Judiciário, que vive as mesmas benesses, né? E aí teve aquela famosa cerimônia com pompa, circunstância no Supremo Tribunal Federal. Deve ter tido camarão, uísque, vinho, já que o pessoal é chegado nesses banquetes, né? No discurso, digamos, inaugural do ano de 2020, lembrando que é o mesmo presidente que estava ali em 2019, né? O ministro Dias Toffoli, o ministro pregou o respeito à divisão entre os poderes. Disse o seguinte: o legislativo cuida do futuro, o executivo do presente e o judiciário cuida dos conflitos que resultaram do passado já vivido. Bonito discurso do Toffoli, né? Mas aí, quando você vai ver, o legislativo não está ali para trabalhar, para cuidar do futuro. O judiciário, em vez de cuidar dos conflitos que resultaram no passado já vivido, como disse o presidente, prefere fazer essa cerimônia com pompa circunstância, tapete vermelho, blá blá blá, e nada de resolver as pilhas que estão ali paradas de processos. Com o discurso que o Felipe Bueno falou agora há pouco, de que é o judiciário dos que mais trabalha no mundo. Como assim, meu? Né? Mais produtivo do mundo? Como assim? É tudo muito bonito no discurso. Apesar de sabermos que cada ministro também defende ali sua própria visão, sua própria filosofia. Falam que tem 11 supremos dentro do Supremo Tribunal Federal. São interesses divergentes na hora de votar. E aí, para coroar essa volta triunfal ao trabalho, depois da longa folga, no mesmo Supremo Tribunal Federal, vem uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, se dizendo favorável, vejam só, ao pedido do ex-ministro dos governos Lula e Temer, o Gedel Vieira Lima. Tem muita gente que não lembra muito bem quem é o Gedel. O Gedel é aquele gordinho, né, que foi ministro, como eu falei, do Lula, do Temer. Colega de classe do Renato Russo. Colega de classe do Renato. Pior que é verdade essa história. Verdade essa história. E o Gedel foi flagrado naquele bunker, naquele apartamento em Salvador, com 51 milhões de reais. E a gente ficava, como assim? O cara pega 50... Não é uma situação fácil. Você não consegue pegar, botar no bolso 51 milhões de reais,
e vai juntando ali no cofre do Tio Patinhas, cofre do Gedel. E esse camarada, agora, está muito perto de conseguir a progressão de regime. A subprocuradora-geral, Lindora Araújo, entendeu que Gedel pode ser transferido para o regime semiaberto. E convenhamos, é uma justiça muito lindora para alguns, né? Dona Lindora Araújo. Gedel foi preso em julho de 2017, condenado a 14 anos e 10 meses de reclusão. Ele cumpriu 29 meses preso, ou seja, 2 anos e meio, pouco menos de 2 anos e meio. Então, esse é o quadro. Você tem um sujeito que foi ministro, flagrado com 51 milhões de reais em dinheiro vivo, como se qualquer um tivesse 51 milhões de reais em casa, né? A explicação não veio até hoje, Então né? não falou de onde veio esse Nada, dinheiro? nada, zero. Aí ele é condenado a 14 anos e 10 meses de prisão, lavagem de dinheiro, associação criminosa, 14 anos, muito bem. Ele fica 2 anos e 4 meses na cadeia e agora, segundo a subprocuradora-geral da República, dona Lindora Araújo, e assim é a lei, hein? Ele já pode ir para o regime semiaberto. Então, que justiça mais lindora é essa, né? Com uns, com poucos, injusta com a enorme maioria. São os parlamentares que fazem as leis nesse país. Mas esse é apenas mais um exemplo de como esse tipo de lei mais protege o corrupto do que pune. Quem comprovadamente botou a mão em mais de 50 milhões de reais, gente, não está falando de um dinheiro de pinga, não. Fora todo o resto que ele deve ter metido a mão. Então fica clara a mensagem, 2 anos e 4 meses preso, já vai para o regime semiaberto, de que o crime compensa. Evidente que fica isso. De que a punição é ridícula. Com esse tipo de lei, não adianta discurso de que a justiça será feita, de que a desigualdade será reduzida, tampouco de que as instituições devem ser respeitadas. O respeito não se ganha com discurso. Se conquista com exemplo, com um Congresso que primeiro trabalhe, que cumpra os horários, que volte da data prevista e não fique ali, semana que vem eu apareço, que crie leis que combatam a corrupção. E o judiciário que não compactue com esse tipo de escândalo. Enquanto isso não mudar, daqui a pouco é provável que Gedel Vieira Lima, quem diria, hein, esteja andando livre, leve e solto por aí. E vamos nessa.